Olá, pessoal! Estamos aqui na gravação de mais um episódio do nosso podcast Sem Reservas. E eu estou aqui, como de costume, com a minha amiga Renata Teixeira. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui quase encerrando a nossa segunda temporada, mas com muita coisa boa ainda para mostrar para vocês. E hoje nós temos um convidado especial, é o Dr. Rafael Castelo Branco. Ele é advogado, professor universitário, mestre em Direito e pesquisador na área do envelhecimento e do direito previdenciário. É presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, atualmente coordenador-geral adjunto de comissões da OAB e presidente da ESA. Rafael, boa noite. Muito obrigada por aceitar esse convite. Para a gente é uma satisfação enorme tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha o Sem Reservas. Na verdade, para a gente é uma grande oportunidade de diálogo estarmos aqui para conversar um pouco sobre o direito, sobre a advocacia e temas dos mais variados de interesse de todos que acompanham aqui o nosso podcast. E o nosso tema de hoje é para falar sobre a importância da educação superior. Rafael, eu queria que você já trouxesse para a gente aqui qual é a sua trajetória na advocacia, como foi que tudo aconteceu, também a história da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Queria saber um pouquinho de você. Primeiramente, Roberta, dizer que uma questão que a gente tem acompanhado, Renata, é que como a advocacia ela proporciona que realmente nós possamos ter um conjunto de vivências muito particulares, né, e que muitas vezes levam para espaços muito peculiares, né? Então, tive a oportunidade de ter na graduação, de ter a vivência tanto de estágios públicos como também de estágios privados, e uma percepção que eu tinha era que a advocacia ela tem um diferencial dentre as outras carreiras jurídicas, que é justamente essa pluralidade de destinos, né? Então, você tem aí as mais diversas experiências, né? Eu comecei no escritório a qual estou vinculado como estagiário, depois como advogado contratado, quando recebi a carteirinha, depois fiquei um parceiro até realmente figurar como sócio, né? Então, isso foi muito legal, porque no decorrer dessa caminhada eu pude vivenciar diferentes caminhos, diferentes experiências que hoje aglutinam para o que a gente constrói. A minha área de concentração é essencialmente o direito previdenciário, né? A minha área de militância é a defesa de direito de pessoas idosas, que é o segmento que desde a graduação, né, eu tive a oportunidade de pesquisar, e hoje estou nessa posição de estar presidente da Escola Superior da Advocacia, que é o braço educacional do sistema OAB, e que é uma missão muito honrosa, porque lá a gente recebe advogados e advogadas, Roberta, desde o advogado que recentemente recebeu a sua carteira e está enfrentando os desafios, né, de montar o seu primeiro escritório, ou de dar os primeiros passos na profissão, até mesmo advogados mais veteranos, que muitas vezes precisam de uma reciclagem, ou que buscam um novo tema, ou que muitas vezes, inclusive na pandemia foi muito comum, colegas que mudaram de área de trabalho, né? Então o colega atuava na área civil e está indo para a previdenciária, ou atuava na previdenciária e está indo para o direito empresarial. Sim. E aí você realizar, participar de cursos, né, de seminários, para além do aprendizado técnico, tem também o aspecto relacional, de você estar com outros profissionais. Então, tem aprendido muito. A percepção que a gente tem é que a advocacia cearense cada vez mais tem buscar a capacitação. Nós temos aí muitos temas inovadores que têm ganho espaço aí, e aí pode citar o próprio direito digital, o direito das startups. Dentro do direito empresarial temos muitos temas, né? Então, isso tudo nos motiva realmente a caminhar, né, lado a lado com a escola, né, e com o sistema OAB de uma forma geral. A gente não vai ter aqui um bate-papo, né? Eu acho que a gente vai ter uma aula com o Rafael. E você falando aí, Rafael, sobre a própria trajetória, né? Você às vezes inicia de uma forma e no decorrer da caminhada você muda completamente a área. E me fez recordar no início da minha carreira. Eu lembro que eu sempre estagiei na área trabalhista.
E eu não conseguia sair, porque como tinha experiência no trabalhista, toda vez que surgia uma vaga para algum escritório que eu queria ir, sempre era uma vaga trabalhista. Então eu acabava aceitando, porque eu queria estar naquele ambiente, queria compor todo aquele conjunto do próprio escritório. Mas aí teve um momento que eu digo, não, eu vou mudar aqui, eu vou migrar, eu vou voltar para o cível, que é onde eu realmente quero. E aí eu vejo muitos advogados, principalmente em início de carreira, que isso também acontece. A primeira coisa que eles param e pensam, não, eu vou procurar um curso, então, para eu me capacitar, até para incluir no meu currículo e mudar de área. E o primeiro local que eles procuram é a ESA. Sem dúvida, inclusive. Opa. Não, porque aqui também tem uma questão muito importante, né? Porque o que acontece é que, muitas vezes, nem todos os advogados, nem todos os estudantes de direito, na verdade, têm oportunidades, né? Então, assim, claro que a oportunidade é a gente que faz, mas eu acho que a ESA, ela funciona também com esse link até para o estagiário, né? Buscar oportunidades. Não só enquanto advogados, mas os próprios estagiários enxergam na ESA uma referência para essa abertura no mercado, principalmente. Sem dúvida, Renata e Roberto, eu acho que vocês foram muito felizes. É algo que a gente tem percebido muito, né? O próprio perfil, não só do advogado e da advogada, está em transformação. O advogado, hoje em dia, ele não se preocupa somente com os prazos, as petições e as audiências. É importante você ter um plano de marketing, é importante você ter um plano de comunicação. Visual. A história do Visual Law e todas. É importante você ter, por exemplo, uma orientação sobre posicionamento no mercado. Você está acompanhando como que os seus concorrentes estão se posicionando, em que sentido seria interessante você atuar. Hoje em dia você tem escritórios que, para além dos controllers, né, e outras posições, estão lá atuando até mesmo como cientistas políticos. Eu já vi escritórios com cientistas sociais, né, dentro da equipe e outras especialidades. E assim como advogados e advogadas têm modificado, os estudantes também. Eu lembro que, embora eu sempre tenha tido um comportamento engajado em centro acadêmico, em DCE e outras formas, na própria pesquisa, né, eu tive a oportunidade de ser bolsista e tudo dentro da universidade, mas eu lembro que talvez o meu primeiro contato com a OAB foi aí no último semestre, que coincidiu de estar havendo, nos últimos semestres estava havendo uma eleição para a ordem e eu tive a oportunidade de ser mesário voluntário, né? Então foi a primeira oportunidade. Hoje em dia, nas ações da ESA, Roberta, a gente tem verificado colegas que estão no segundo semestre e já estão compondo comissões da ordem, já estão participando de cursos com muita efervescência, às vezes com participações até mesmo protagonistas, né? Assim, em alguns temas você tem aí acadêmicos, ou seja, pessoas que ainda não estão graduadas em direito, mas que já têm um certo conhecimento, principalmente de áreas que não são tão convencionais, né? Então, a ESA ela cumpre esse papel importante, que é de não só de capacitar a classe, porque cada advogado e cada advogada que se capacita é a classe subindo o nível. É verdade. Né? Então, você tem ali, e isso é muito bom para nós, advogados e advogadas, e é muito bom para a sociedade cearense também, porque vai ter acesso a um profissional ou a uma profissional de qualidade, né, que vai oferecer uma boa resposta ao seu serviço. Mas, para além disso, tem uma questão importante, que é a questão também que a ESA tem, que é o diálogo para com as universidades. Uma percepção que a gente sente é que não são todos os cursos de direito que preparam bons profissionais. Sim, né? Com certeza. Então, a gente sente ainda alguma carência, principalmente no quesito da prática. Eu costumo sempre, nas nossas aulas, nas nossas intervenções, né, na pós-graduação, perguntar o seguinte: olha, se você recebesse hoje uma boa ação, um excelente inventário, com um grande patrimônio a se cobrar, quanto é que você cobraria? Eu ministro geralmente na área do direito previdenciário, e eu sinto que, por exemplo, a grande maioria dos nossos alunos não sabem como cobrar.
Talvez se eu tivesse numa turma de direito das sucessões e fizesse a pergunta como que deveria cobrar no direito previdenciário, também teria essa mesma dificuldade. Sim. Então, é justamente pensando nessa prática, né, pensando no que tipo de conhecimento é importante aquele colega que está chegando, ou até mesmo, como eu disse, aquele colega que estava numa determinada área e está tentando migrar, está tentando... Que tipo de conhecimento para esse público é importante que nós proporcionemos. E aí nós tivemos aí uma grande democratização no acesso à educação também por meio da ESA. Sim. Na verdade é um trabalho até conjunto. Conjunto. Para você ter uma ideia, só no ano passado foram quase 38 mil inscrições. Olha só. Né, nos cursos da escola. Caramba. Hoje eu não digo ainda, porque tem algumas escolas a nível Brasil que não apresentaram os relatórios Sim. de atividades do ano passado. Sim. Mas pelo menos das que já apresentaram, a ESA do Ceará é a que tem o maior quantitativo de advogados e advogadas participando dos seus cursos, é a que tem o maior volume de horas-aula, são quase 1.300 horas-aula, né? Mais de 260 atividades, e aí tem um detalhe, tudo gratuito. Praticamente 98% dessas ações são inteiramente grátis para a advocacia, por a gente acreditar que é muito importante, Renata, a gente prestigiar a educação de uma forma livre. Sim. Né? Que o advogado possa ir para o curso e possa encontrar naquela ação, naquele seminário, naquele congresso, naquele curso, algo que possa ajudar no dia a dia. Né? Uma orientação jurisprudencial, dicas de como elaborar uma peça, até mesmo questões mais práticas de como você fechar um contrato com o cliente, Sim. formas de atendimento, cuidados que você deve ter quando vai abrir o seu primeiro escritório. Será que é interessante você abrir uma sociedade unipessoal? É interessante, mas por quê? Aí, são coisas que a gente costuma trabalhar lá nas nossas ações. Eu acredito até que o próprio desconto que a OAB dá para os advogados que fazem um curso na ESA é um incentivo Sim. a essa educação superior, não é isso? Sem dúvida, né? Então, assim, o curso, a gente procura proporcionar cursos bons, procura proporcionar cursos das temáticas mais variadas. Para você ter ideia, tem dias que ao mesmo tempo, Renata, né, Roberta, tem dias que a gente tem 8 cursos ao mesmo tempo. Então, Olha você só. Tem dentro da estrutura da escola 300, 400 pessoas circulando, né, num andar, desce para o outro, às vezes se inscreve no curso, começa a assistir ali, aí, não, peraí, eu vou descer e vou para... Estou saindo de direito empresarial e vou, por exemplo, para ESG, saio de ESG e vou pegar o finalzinho de direito marítimo que está tendo. Sim. Então, assim, é como se o conhecimento ele estivesse circulando. E uma das questões que eu... Inclusive, estou sucedendo o presidente Eduardo Pragmasso, né, que foi o nosso antecessor. Eu assumi no meio do ano passado. Uma das questões que eu assumi, né, o compromisso que a gente firmou, era de que a gente tornasse a ESA cada vez mais, já pegando o que o presidente Pragmasso nos deixou, um local agradável. Que o advogado e a advogada chegue e diga assim, olha, eu quero ir para a ESA, eu quero aprender. Vim aqui... sei lá, vim fazer uma atividade X aqui no prédio da OAB, estou sabendo que está tendo um curso ali de Direito do Trabalho, vou pegar o finalzinho ali do curso, e é o que a gente tem realmente sentido, sabe? E eu acho que é aquela questão do clima acadêmico, né? Sim. Que é gostoso de se vivenciar. Você imaginar que você vai ter lá colegas, né, para dividir o conhecimento e até mesmo sem aquele peso de... certamente que certamente a vida profissional já traz, né? E Rafael, eu queria saber como é que surge de repente a ideia do curso. Por exemplo, você vê a necessidade do mercado, alguma atualização em alguma legislação, como a gente viu aí quando teve o novo CPC, então muitos cursos tiveram de atualização aí do CPC. Como é que surge a criação de novos cursos na ESA? E esse ponto que você busca, Roberta, ele é um ponto muito importante, né? A gente fez uma avaliação hoje, na verdade, desde o início dessa gestão, nós estamos agora no 3º ano, nós realizamos anualmente o nosso planejamento. Sim. Né? Nós temos uma consultoria externa que analisa os riscos, as potencialidades, as ameaças, faz aquele conhecido SWOT, né? Uma consultoria de advogados.
Não, é uma consultoria empresarial, que analisa a ESA realmente como um negócio. Sim. Né? E aí a gente tenta reconhecer fragilidades, reconhecer potencialidades e tentar trabalhar em cima disso. Né? Então, no nosso planejamento anual, a gente já estabelece o que é prioridade. Por exemplo, eu posso falar aqui que nós tivemos agora o nosso último planejamento. Uma das nossas, o que a gente considera importante para esse ano, é fortalecer a interação com os professores, com os cursos de direito. Sim. Nós temos aí uma percepção, e aí são os nossos próprios estudos que mostram, que a ESA também é uma porta de entrada para muitos professores. Uhum. Então, são colegas que são especialistas, são colegas que são mestres, às vezes até doutores que nunca tiveram a oportunidade de lecionar e que dizem, olha, eu posso propor um curso, porque pode ser que para mim seja uma experiência importante e é muito gratificante, Roberto e Renata, quando passado algum período, esse professor ele chega para a gente para agradecer e dizer, olha, foi muito importante, agora já estou numa faculdade X ou numa faculdade Y, então foi um momento de preparação também para o professor, não Sim. só para os alunos. Você vê um crescimento, você vê um crescimento do profissional. Você vê, e aí dentro dessa ideia do planejamento, uma das coisas que a gente traçou foi criar canais de comunicação direta com o advogado. Porque o que acontecia? Muitas vezes o advogado participava do curso e a escola não sabia ao certo se o curso foi bom, se o curso poderia melhorar, se o ar-condicionado estava muito forte ou muito fraco. Até o perfil mesmo, né? Se o tema... atingiu aquele... Então a gente criou um canal chamado ESA Cast Ouvir. Então você tem aí pelo site, pelas redes sociais, a gente faz frequentemente as pesquisas também, né? E a gente vê quais são as áreas do direito que as pessoas querem mais e não só pela perspectiva quantitativa, mas também numa perspectiva de temas novos. Sim. Então alguém pega e diz assim, olha, eu quero um curso sobre Fashion Law. Né, que aí nós geralmente tentamos sensibilizar alguma comissão da ordem, que no tema específico disso nós temos uma comissão de Direito e Indústria da Moda, e geralmente em parceria, em sintonia com as comissões, a gente vai tentando construir. E o que a gente tem percebido é que o Ceará tem uma capacidade... Alguém vai dizer que eu sou muito bairrista, né? Mas talvez até seja. Tem de ser, presidente. Mas eu acho que o Ceará tem um grande protagonismo de proporcionar excelentes profissionais para o país. Tem, de verdade. E às vezes, até mesmo você começa a ver situações assim de escritórios de outros estados, selecionando profissionais daqui, levando, sobretudo em áreas... pouco convencionais, vamos dizer assim, direito concorrencial, direito das startups, essa parte de direito digital, legal design e outras coisas, são temas que a gente já nota realmente assim, o Ceará criando uma tendência de ser um bom espaço de formação de bons profissionais. Né? A gente percebe até pela própria procura de clientes, né? Grandes clientes procuram grandes escritórios aqui no Ceará. Sim. E também para quem coordena, para quem ali está fazendo a parte de entrevista e está tentando selecionar algum advogado fora do Ceará ou com alguma filial em outro estado, é um pouco mais difícil do que encontrar um profissional qualificado como aqui no Ceará. Sem dúvida, sem dúvida. E aí também dentro das oportunidades da ESA, né, uma questão que queria suscitar como é que ocorre, Rafael, para enviar uma sugestão de curso, né? Como é que acontece esse envio? O advogado pode buscar diretamente algum canal? Sem dúvida, sem dúvida. Todos os colegas advogados, até mesmo estagiários que comparecem aos nossos cursos, após ele fazer o credenciamento na plataforma, para ele ter acesso à emissão do certificado, ele participa de uma pesquisa de satisfação. Sim. Porque isso é muito bom para o advogado, porque é uma das ferramentas dele se sentir ouvido, e é muito bom para nós, enquanto escola, porque a gente sabe... aqui não foi bem legal. Por exemplo, evento X foi virtual, mas o pessoal está querendo que seja presencial. Ou então esse aqui foi presencial, os colegas do interior reclamaram porque tiveram que se deslocar para cá para ter. Então, o ideal é que tenha híbrido, né? Então, uma das ferramentas é a nossa plataforma que emite o certificado. Após ele participar da pesquisa, ele recebe o seu certificado. Sim. Outra forma são as redes sociais. Então, a gente tem um grande termômetro. Para você ter uma ideia...
nós, agora no dia 1º, nós iniciamos um processo seletivo onde a ESA Ceará, a OAB Ceará e a ESA Nacional vão proporcionar 1.000 bolsas gratuitas de pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Então, você vai ter um processo seletivo, você vai fazer uma prova, se você estiver entre os 1.000 primeiros colocados, preenchendo outros requisitos, você vai ter acesso a uma pós-graduação totalmente gratuita, é uma pós-graduação nacional, à distância, com o selo da ESA Nacional, na área, ou nas áreas que são de maior empregabilidade, sobretudo de jovens advogados e jovens advogadas. Então, a gente hoje já tem caminhado para além dos cursos livres para a questão de pós-graduações. Nós, ano passado, fechamos um convênio com o mestrado de Políticas Públicas da UES, onde são 45 vagas, 15 vagas foram específicas para a advocacia. Então, você tem 30 vagas para o público, né, não advogado e 15 vagas específicas que você disputa só com colegas da mesma profissão. E o que a gente percebeu, Renata e Roberta, é que eram 15 vagas para advogados, foram 27 advogados aprovados. Ou seja, a busca assim, legitimou essa percepção que a gente já vinha tendo, justamente dessa ouvidoria, que os advogados estão querendo mais mestrados, os advogados estão querendo mais doutorados, os advogados querem ter mais de uma especialização. Então, a gente tem procurado construir uma gestão participativa, né? Então, até mesmo, assim, às vezes até mesmo o nosso planejamento ele tem que ser modificado no decorrer do semestre. Porque, por exemplo, uma ação que a gente às vezes reputa em janeiro como uma ação prioritária, depois ouvindo que as pessoas vão apontando, olha, eu acho que isso aqui a gente tem que fazer um redimensionamento e trazer uma nova roupagem, uma nova ação. Depois desse seu comentário, Rafael, antes da gente continuar aqui com o episódio, né, eu gostaria de parabenizá-lo por tudo que tem feito, por toda a sua sensibilidade com a própria classe. Eu já sabia em relação à pós-graduação e eu confesso que eu fiquei assim admirada de verdade. Para mim é um prazer muito grande tê-lo aqui, de verdade. Com certeza. Inclusive, eu acho que uma característica sua, além da sensibilidade, é a sua humildade. Muito obrigado. Eu fiz o primeiro contato, né, com o Rafael e em nenhum momento ele cogitou não nos lisonjear, né, com a presença e com a distribuição de conteúdo mesmo. E de forma totalmente prestativa, né? Então, realmente a gente precisa de pessoas, né, de profissionais assim. E eu acho que o seu perfil sempre foi de liderança. Né? Realmente, lembrando aqui das algumas campanhas que já estive presente com você, e vai vindo aqui a memória, eu acredito que já tenha chamado até a atenção desse ponto, porque a gente precisa realmente ter alguém para levantar nossa bandeira, né? Com certeza. Eu fico muito grato, né? E assim, na realidade é uma construção coletiva, né? De muitas mãos, né? Nós temos uma diretoria que é bem atuante, né? Uma diretoria que é composta por 6 advogados aqui na capital, mas hoje a ESA ela tem a sua estrutura totalmente interiorizada, então cada uma das 17 subseções da OAB, nós temos hoje não só um representante, como acontecia em outros momentos, nós temos uma diretoria na subseção. Uma percepção que a gente teve, Renata e Roberta, é que também nós temos alguns fenômenos acontecendo. Nós temos aí o fenômeno da jovem advocacia, que não é um fenômeno recente, então nós temos uma advocacia rejuvenescida. Então, agora mesmo eu estou vindo de uma entrega de carteira onde 75 advogados tomaram seu compromisso e se somam à classe, né? Nós temos um fenômeno do protagonismo da mulher, e aí eu fico feliz aqui de termos aqui no podcast 2 colegas advogadas, né, trazendo, e é muito simbólico nós que estamos nesse mês da mulher, tem muitas reflexões que a gente poderia fazer. Então, uma das bandeiras que nós temos enquanto escola é que todos os nossos cursos sejam paritários, né? E aí está tendo uma grande surpresa, porque hoje as mulheres não conseguiram não só a paridade, mas como já são a maioria. Sim. E são a maioria tanto como professoras e são a maioria como alunas da escola. Ou seja, havia talvez algum entrave institucional ou um não estímulo para que essas mulheres não participassem. E às vezes a gente vê que algumas áreas do direito, aí às vezes um colega tem lá e coloca 7
7 palestrantes, todos homens. Aí olha, não está legal, a gente tem o nosso... A gente quer sim, colocar... Não, mas é porque na nossa área as colegas advogadas não se interessam tanto. Então, não, mas pense direitinho que vai ter... E aí depois vem a mesa paritária. Ou seja, é muito importante que o sistema OAB como um todo, e aqui é um dos compromissos, não só da gente da ESA, mas da CAS e da gestão da ordem, que a gente possa motivar. E quantas lideranças femininas não estão aflorando, né? Desde jovens advogadas a mulheres advogadas mais experientes. Outra percepção dos movimentos, para encerrar esse ponto, é do interior, o protagonismo do interior. Antes você tinha cursos centralizados na capital, então o colega do interior ele tinha que se deslocar até Fortaleza para ter acesso ao curso. E hoje o interior, ele não quer só que o curso aconteça no interior, mas a advocacia do interior, muitas vezes, ele quer escolher o curso, escolher o palestrante, escolher a data e realizar o curso lá na subseção. Então, só de cursos no interior, no ano passado, nós tivemos o recorde da história da OAB Ceará. Foram 98 cursos. E talvez, esse ano, eu acho que a gente vai superar. Então, isso mostra que essas tendências, né, jovem advocacia, mulheres advogadas, o protagonismo feminino, interior e outras questões, eu acho que são processos que engrandecem a classe e são processos que, dentro da minha esperança, são processos irreversíveis. Eu acho que a gente não pode dar nenhum passo atrás, tem que buscar ainda mais, criar oportunidades a todos. Eu acho que isso é um fruto da gestão, né? Sim. Inclusive porque a acessibilidade, né? Um tema que eu percebia, né, ao longo da minha graduação, na verdade um ramo que na minha concepção cresceu bastante e hoje em dia tem o reconhecimento que precisaria ter, é a questão do direito previdenciário. E aí isso mostra essa aproximação com o interior, que antigamente a demanda por previdenciário ficava restrita ao interior, né? Eles ficavam como se fosse a parte e a advocacia da capital acontecia em outros nichos. E às vezes tinha um advogado, né? Exatamente, que trabalhava em um ou mais interiores, né? Isso é muito bom para a própria população, né? Porque você vai ter acesso a mais profissionais. Eu acho que com a própria concorrência, eu acho que também a advocacia vai se qualificando mais. Então, eu vejo muito isso na sala de aula. Hoje você vê realmente estudantes que buscam, para além da teoria que você tem nos livros, procura a prática, né? Procura saber como é que acontece no dia a dia. E isso é muito bom porque também a gente atrai outros profissionais. Então, nós temos aí no âmbito das comissões temáticas da ordem, você tem médicos, você tem assistentes sociais, você tem contadores, você tem corretores de imóveis, enfermeiros, psicólogos. Eu poderia citar aqui vários profissionais que não são da área jurídica estritamente, mas que, em algum sentido, os conhecimentos se tocam. Sim, né? até mesmo quem se formou em marketing. Tem muita gente ali na comissão de gestão jurídica, né? Sem dúvida. É fantástico. E assim, e esse diálogo, ele engrandece, sabe? Eu tendo sempre a achar que a educação, ela tem que ser livre, o conhecimento tem que ser livre. Nós lançamos na semana passada a terceira edição da revista jurídica da OAB e da ESA. Havia também e aí tem a história de romper paradigmas, né? Havia aquela sensação, aquela situação, aquela fala de dizer que o advogado não tem tempo de escrever. Sim. E a gente dizia, como é que não tem tempo de escrever se todos nós peticionamos, né? Sim. E a gente, nesse caminho da revista jurídica, da primeira agora à terceira edição, o que a gente nota é que cada vez mais nós recebemos trabalhos, artigos, tanto quantitativamente como também qualitativamente melhores. Então, note, é você estimular o advogado a escrever, é você estimular o advogado a fazer uma especialização, é você tentar garantir esse advogado um acesso a um mestrado. Sim, é você mantendo sempre atualizado. Né? Exatamente. Aí, uma das expectativas que nós temos, e eu fico muito feliz aqui, que eu estava até pensando, vocês estão à frente do tempo de vocês, porque uma da perspectiva que a gente tem é de estimular também, por exemplo, a realização de podcasts, outras formas de expressão.
porque nós vamos ter provavelmente a inauguração de uma central de coworking nos próximos meses, que vai contemplar, além das salas de trabalho coletivo e individual, nós teremos aí um espaço para podcast, para gravação, para realização de audiências virtuais e outros espaços, né? Então, a advocacia hoje, ela não se limita à atividade mais tradicional. Sim. Né? Ela tem buscado novas formas de comunicação, inclusive eu já posso até adiantar para vocês aqui e para você, principalmente que está acompanhando aí o nosso podcast, uma das idealizações que a gente tem para os próximos meses é, para além da nossa revista jurídica, que, como eu disse, nós tivemos agora o lançamento da 3ª edição, nós criaremos uma revista cultural. Porque, olha só, que interessante. Porque uma questão que a gente tem recebido, é que nós temos advogados cantores, advogados poetas, né, chegou nossa hora, amiga. Humoristas. Desenhistas, pintores. Então, assim, a gente precisa de algum veículo para que essas várias vozes da advocacia, elas possam aflorar. Sim. Né? Então, e aí a gente pensa, e inclusive estamos conversando com a Comissão de Direitos Culturais, né, também para tentar aproximar a escola da comissão e a gente tentar construir não só a revista, mas até mesmo o lançamento, que seja um momento realmente de cultura, que a gente possa chamar, né, profissionais aí com as mais diversas vivências. E isso é tão importante porque, assim, você falou até sobre a questão de honorário no início do nosso episódio. Foi um tema que a gente abordou na primeira temporada do nosso podcast. E também agora um tema que a gente abordou na primeira temporada que você trouxe agora à tona, que era justamente sobre isso, sobre o advogado não ser só advogado. E aí, exatamente, muitas vezes, o advogado, ele tem receio de perder a credibilidade por exercer qualquer outra atividade. Sim. Seja cantando, dançando. Desculpa interromper, Roberta, mas fazendo um link, né? Eu acredito que essa iniciativa seja uma iniciativa que permita a expressão completo do advogado. Porque a gente tem ainda tem um pouco, mas agora, obviamente, não tanto, aquela visão do advogado muito engessada, né? É verdade. E aí é justamente a partir disso que também vocês provocam e a gente fica pensando aqui tantas coisas. Um ponto que também tem a ver com isso é que, assim, o advogado, ele tem que estar conectado com o mundo. E o mundo está em transformação. Sim. O médico também não é mais só o médico que fica atrás do birô. Né? O médico, ele está fazendo comunicação, ele está fazendo, ele dialoga com outros saberes, né? O assistente social, o psicólogo, o enfermeiro, então as mais diversas profissões também estão se ressignificando, né? Mas o que é importante, por que isso acontece? Porque o advogado, ele não está imerso, ele não está isolado da realidade que lhe cerca, que a realidade, ela muda. Então, uma das questões que a gente tem trabalhado também na perspectiva de educação jurídica é com o diálogo com a sociedade, né? A gente não pode pensar o direito só no direito, né? A gente não pode imaginar que o direito vai apresentar solução jurídica para as situações todas que a vida impõe. Então, nesse sentido, um dos projetos que a gente também a gente lançou agora recentemente é o chamado ESA Social, que esse projeto, na verdade, é a OAB cumprindo também com as suas missões institucionais de defesa de direitos humanos, de educação jurídica, né, defesa do Estado Democrático de Direito e de diálogo com a sociedade que lhe cerca. Então, nós tivemos uma primeira ação em novembro, que a gente fez juntamente com a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, a Comissão de Educação e Cidadania e algumas outras comissões. Nós levamos idosos do Lar Torres de Melo que nunca tiveram a oportunidade de ir para um teatro, né, levamos esses idosos para um espetáculo sobre educação em direitos de pessoas idosas. Olha que coisa legal. Então, o convênio com a prefeitura foi sensacional e assim, foi um momento muito marcante. Teve idosos que choraram lá ao final da peça, né? E depois a gente fica conversando e tal. Então, assim, foi muito interessante. Nesse próximo mês, a gente vai fazer alguma ação similar relacionado ao cinema e direito de crianças e adolescentes. Sim. Né? Então já estamos aí articulando, né, essa ação. Geralmente a gente chama
ou a Secretaria de Educação do Estado ou do município, né, chamar uma rede de parceiros para que a gente possa propiciar espaços onde a advocacia possa também contribuir com a sociedade cearense, né, em temas sempre relacionados à defesa de direitos humanos, né, dos segmentos, né, voltado principalmente para as pessoas que mais necessitam de orientações, né? Então, a gente acredita muito que as nossas missões institucionais, elas têm, óbvio, um recorte para a advocacia, mas também elas não podem parar naquilo. Tem que ser o pilar, né? Tem que ser o pilar, então... E isso gera uma admiração muito grande nos próprios profissionais. Eu, pelo menos, estou aqui encantada, apaixonada cada vez mais pela advocacia, pela OAB Ceará. Sem dúvida. Porque, assim, cada vez que a gente conversa mais, a gente trouxe aqui... Teve um episódio que a gente tratou sobre concurso público. E a gente ficou super encantado com a convidada, com tudo que ela trazia. E eu... Se inscreveu no que é concurso. E eu mas eu não sou concurseira nem nada. E hoje, trazendo aqui o Rafael, a gente se apaixona cada vez mais. Que negócio de concurso que é? Vamos continuar na advocacia, né? Mas a gente realmente vê que a advocacia, ela é para pessoas que têm um lado humano, né? Não necessariamente, mas eu acho que para quem tem um lado humano, é uma área que você vai sair à frente, né? E ouvindo você falar, como a Roberta comentou, a gente está aqui e fica realmente encantado com o que é posto, né? Sim, porque você vê que realmente é feito com amor, né? Você vê que a pessoa está fazendo aquilo porque realmente gosta. E que às vezes a gente está no escritório ali coordenando com tantas atribuições, a gente não sabe o que tem por trás. Esquece um pouco dessa origem, né? E aí com a fala retoma o porquê que a gente escolheu o direito. Sim, e esquece também um pouco do movimento da OAB, o tanto que ela faz. Se você não estiver ali participando, você também fica um pouco por fora. Então a importância de estar cada vez mais por dentro. Sem dúvida. E muito, muito bem colocado. Assim, na nossa pauta, porque acontece que a OAB hoje em dia ela é um complexo sistema, né? Você tem ali 107 comissões temáticas, das temáticas desde as mais, vamos dizer assim, convencionais, né? Direito do trabalho, direito previdenciário, direito empresarial, direito eleitoral, até áreas menos convencionais e já mais, vamos dizer assim, contemporâneas, né? E aí você tem inúmeras, né? Mas assim, no nosso caso específico da ESA, eu acho uma das bandeiras mais nobres, sabe? Porque uma frase que se diz é que a educação transforma. E a gente que trabalha com a educação, a gente vê isso no dia a dia, sabe? O que nós percebemos é que muitas vezes, e aí cabe de fato uma crítica a alguns cursos, né? Nós temos aí 1.300.000 advogados no Brasil, e nós temos um quantitativo de cursos superior do que o resto do mundo todo somado, né? Então nós temos mais cursos superiores em direito no Brasil do que no resto do mundo todo, né? Um quantitativo somado. E aí o que acontece? Você tem um quantitativo de colegas que nem sempre se sentem confortáveis no início da carreira, né? E aí diariamente a gente se defronta com essa necessidade de uma complementação educacional, né? E ao mesmo tempo a gente também se confronta com vários depoimentos, relatos, né, de gratidão, né, das pessoas dizerem, olha, aqui foi o meu primeiro curso que eu fiz quando recebi a carteira foi esse aqui, foi muito importante, mal sabia eu que iria trabalhar nessa área X. Eu costumo até brincar, né, com os colegas lá, que lá das turmas da ESA já saiu até casamento. Sociedades são muitas, né? Então, assim, as pessoas estabelecem relações interpessoais, que é o conhecido networking, que muitas vezes são determinantes. Às vezes, num curso universitário, você tem aquela distância que não deveria ter, mas existe, entre o professor e o aluno. Sim. E aí, quando você vai para um curso da ESA, o seu professor está ao seu lado. E você, como professor, está com seus alunos também ao lado, aprendendo junto sobre aquele determinado tema. Então, essa interação ela é muito positiva, né? Sem contar também com o espírito colaborativo, né? A gente hoje tem passado aquele paradigma de uma advocacia adversarial, onde
que todos que estão ao seu lado são seus concorrentes, Sim. ele tem sido suplantado, pelo menos na minha análise, para um espírito de uma maior colaboração. É verdade. Então você já vê hoje inúmeras situações de parcerias, tem grandes escritórios que fazem parcerias com grandes escritórios, né? Tem grandes escritórios que estão abertos a parcerias, né? Profissionais que muitas vezes, há um tempo atrás, por questão de especialidade, deixavam de pegar determinadas demandas, hoje já tem um parceiro que pode indicar. Sim. Né? Então, são tendências, né, do cenário advocatício que nós, como dirigentes, a gente tem que não só estar ciente de que isso acontece, como a gente tem que aproveitar essa característica para fortalecer a classe. Costumo dizer que quando você capacita um advogado, quando você gera uma oportunidade para aquele advogado, e principalmente quando você remotiva, porque às vezes também um desafio que nós temos lá na escola, é porque, principalmente agora no cenário de pandemia, nós tivemos vários advogados que infelizmente tiveram que fechar seus escritórios porque o judiciário estava fechado em algum momento, em outro momento não estava fechado, mas não conseguia produzir o mesmo que se estivesse dentro de uma normalidade. Então, alguns colegas até chegam lá nos nossos bancos, né, da ESA, relatando alguma situação assim, de desmotivação, né, e aí você, por meio de uma iniciativa acadêmica, você remotivar a escola e dizer, não, mas olha, vai dar certo, vamos junto, e olha, vai ter um curso muito bom, um seminário tal, vamos montar aqui um curso e você vem comigo. Sim. Né? A gente estimula também alguns cursos que são de metodologias também diferentes. Para você ter uma ideia, nós temos um curso, que é o meu primeiro escritório, que ele busca mostrar os desafios, os cuidados que você tem que ter quando você vai montar o seu contrato empresarial, né? Qual a vantagem tributária de você ter uma sociedade individual se você não está dentro de uma sociedade, né? Quais os cuidados que você tem que ter até com a posição geográfica do teu escritório. Será que é interessante montar nesse bairro X ou no bairro Y? Consultoria, né? É praticamente um trabalho, não vou dizer assim de uma consultoria porque é rápido, né, o curso. Sim. Mas para você ter uma ideia, esse curso é para 80 pessoas, nós já tivemos situações que em 28 minutos esgotaram, entendeu? Então são coisas que sinalizam de que a gente, assim, eu acredito que a gente está traçando um caminho certo. A gente diariamente, eu sempre converso muito, tanto com a nossa diretoria da escola, mas também com o staff, né, os nossos colaboradores, que diariamente a gente tem que chegar na escola e pensar assim, o que a advocacia pede? O que a advocacia está querendo? E se a gente estiver proporcionando alguma coisa que é o que a advocacia não quer, que a gente mude, vamos tentar construir. Então, eu acho que é a partir disso que a gente tem visto realmente esse cenário de inovação, né, de trazer novos temáticos, inclusive com a participação até de advogados de outros estados. Tem cursos nossos que são híbridos, que aí o colega diz, estou no estado X, vou citar aqui para não dar problema. Estou no estado de nunca fizeram um curso sobre isso, não sei o quê. Que bom, então aqui nós temos, propõe, apresente outra ideia. Né? Então... E Rafael, para o advogado agora que está nos ouvindo, que de repente está criando um curso e ele pensou aí numa plataforma digital e de repente se interessou em colocar na ESA, como é que ele faz? Ele encaminha o projeto? Ele tem algum custo com o próprio material? Como é que funciona? Existe uma avaliação do advogado? Ele precisa ser qualificado, especializado? É feita alguma avaliação? Sem dúvida. É muito pertinente essa sua pergunta, Roberta, porque é o seguinte, um dos pilares da nossa gestão é, de fato, de estimular o protagonismo do advogado também na realização do curso. Para a gente, não basta que o advogado ou a advogada queira participar. Sim. É importante que ele traga, que ele proponha, que ele critique, e a gente, obviamente, como tudo na vida, a gente tem também as críticas e a gente tem que estar lá para avaliar também, e é a história do teste e do reteste, né? Sim. Fizemos, não foi muito legal, então na outra a gente já melhora um pouquinho, e a gente vai tentando uma construção diária, construir diariamente, e faz parte do programa, né? E aí, a gente hoje democratizou o acesso também à produção dos cursos. Então, nós temos algumas ações que são ações ESA. Hoje, todas as ações de todas as instâncias da OAB são obrigatórias. Se for ação educacional, tem que ser obrigatoriamente com a ESA. Então,
Comissão X quer fazer um seminário. Beleza, então traz aqui para a ESA. Comissão Y, por quê? Uma das percepções que a gente tinha era que, às vezes, até pelo quantitativo de comissões e das estruturas da ordem, às vezes você tinha uma ação canibalizando outra. Sim. Você tinha gestão jurídica aqui e gestão jurídica lá em cima com outra comissão. Então, a gente tenta dar esse... E nós temos as ações ESA, mas nós temos as ações espontâneas. Então, por exemplo, colega advogado, você que está aqui nos assistindo, que tem interesse, eu quero fazer uma roda de debate, uma roda de conversa sobre direito dos animais, estou dando um exemplo. Eu quero falar sobre, sei lá, dos temas mais variados, né? Você pode entrar na ESA, aí tem lá um quadro, proponha um curso, e aí você vai preencher um questionário do Forms, onde você vai colocar lá qual o tema do curso, quais são os palestrantes, qual é a carga horária, como é que é a metodologia que você vai fazer, se você faz... eu quero fazer um curso em parceria com a FIEC, quero fazer um curso em parceria com a CDL, então você vai dizer quem são os seus parceiros, né? A Comissão X, estou dando um exemplo. Sim. E ao final você preenche, deixa os teus dados e tudo, aquilo é distribuído para a diretoria da escola, nós temos uma diretoria acadêmica, né? A professora Érica faz uma análise prévia. Depois que faz essa validação, a gente muitas vezes tenta aproximar uma comissão da ordem. Tipo assim, olha, o seu tema é sobre direito dos animais. Nós temos uma comissão de defesa de direitos de animais. Então, a gente tenta fazer essa aproximação. E, em sendo aprovado, esse advogado, essa advogada vai ter aquela ação realizada. Faz um link, né? A gente faz um link, né? Porque qual é a ideia da gente? A gente tem que promover a abertura desses cursos e talvez até por isso eu acho que talvez seja o grande ganho da gestão, porque você abre para olhares às vezes diferentes sobre o mesmo objeto. Sim. Porque se de repente a gente não democratiza e a gente concentra, muitas vezes você vai ter só um olhar ou você vai ter as mesmas pessoas para falar as mesmas coisas, Sim. né? Então, a todos e todas tem essa oportunidade de você participar do curso, de você construir um curso, analisar. Às vezes o curso é analisado e aí a gente vê assim, olha, esse seu curso você colocou aqui que é para 20 pessoas, mas esse curso que era melhor para mais pessoas. Sim. Porque 20 pessoas rapidamente, se o curso é gratuito, e aí tem um detalhe, que para todos aqueles que lecionaram em algum dos cursos da ESA do ano de 2023, a gente conseguiu juntamente com a diretoria da ordem, que esses professores e palestrantes tivessem descontos na anuidade desse ano. Olha Porque só. é um reconhecimento também para os professores. Sim. Porque você sabe que se o curso é de 2 horas, o professor vai se preparar 2 dias, 3 dias para aquele curso, né? Tem organização de material, tem a preparação, né? Então, não é justo que esse profissional não tenha um reconhecimento. É verdade. E aí, ainda pegando um link da sua atuação à frente das comissões, Rafael, eu queria saber se existe um momento mais oportuno para se candidatar a compor a equipe, né? Se ainda tem uma possibilidade para quem quer ingressar nesse momento, enfim, como é que acontece essa seleção, digamos? Perfeito. Esse foi uma outra mudança importante, Renata, que nós tivemos nos últimos anos. Antes você tinha um desenho das comissões que tinham até 40 membros. E aí o que acontece? Tinha algumas comissões que não são consideradas tão atrativas em relação a outras que são mais convencionais. E aí conseguia direitinho ficar lá os 30 membros, 40 membros, o colega podia fazer e tal. Mas tinham comissões que muitas vezes no primeiro mês já tinham os 40 membros e aí você fazia o seu requerimento, você Roberta, você Renata, ficava numa fila de espera e às vezes não conseguia entrar. E isso é uma perda imensa para a advocacia, né? É verdade. Por quê? Porque às vezes aquele colega que queria entrar, ele está com maior disponibilidade do que aquele que já está lá, entendeu? Sim. Então havia uma sensação muito grande de frustração nesse sentido. Eu falo isso porque antes de estar coordenador adjunto, né, na coordenação geral fica com a doutora Cristiane Leitão, eu como coordenador adjunto, antes de estar assim, eu estive presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa há alguns anos e eu sentia isso também. Às vezes tinha alguém com um currículo sensacional, com vontade de vencer, e aí de repente não tinha condição. Às vezes até como presidente eu dizia, não, pois fique por aqui, que aí quando alguém sair eu lhe coloco, né? E aí o presidente Arinaldo fez
uma reflexão juntamente com a doutora Ana Vlad, ainda na gestão passada, e eles entenderam por democratizar o acesso. Então, hoje, nós temos, só para vocês terem uma ideia, quase 6 mil membros de comissões no Ceará. Eu pergunto qual é a entidade do estado do Ceará que reúne 6 mil pessoas voluntárias para atuar numa perspectiva social sobre qualquer assunto. Então, assim, isso mostra como a advocacia ela é uma classe realmente diferenciada. O advogado, ele é participativo, ele é engajado, ele é comprometido. Então não existe o tempo propício, mais propício para você ingressar numa comissão é o hoje. É assim, porque às vezes você deixa para amanhã e diz, não, depois eu entro, estou sem tempo, né? Então, a participação é totalmente gratuita, são 107 comissões temáticas que nós não temos mais essa limitação. Então, se temos comissões lá com 300 membros, é óbvio que nem todo mundo é participativo todo momento, mas, assim, de certa forma, é uma oportunidade muito boa de network, porque você está lá com profissionais que igualmente têm interesse naquela temática, né? E aí, essas comissões, elas têm um viés técnico, algumas, né, mais técnico, e aí eu posso citar a Comissão de Direito Previdenciário, Direito Tributário e outras comissões, e outras um viés mais social, direito das pessoas idosas, criança e adolescente, igualdade racial, direito da mulher advogada, e outras, né? Então, essa é uma excelente porta de entrada. Até o presidente Erinaldo sempre costuma ressaltar que a primeira experiência dele dentro do sistema OAB foi na Comissão de Direito Tributário. E ele diz, olha, quando eu entrei na Comissão de Direito Tributário, eu nunca imaginei que eu ia ser presidente da OAB. Né? Então, assim, eu vejo que a gente tem aí, só para você ter uma ideia, nós temos os levantamentos na coordenação, a gente tem situações, tem semanas que a OAB é acionada 20 vezes para conceder entrevistas sobre as mais variadas temáticas. Direito do consumidor, os serviços públicos, direito do trânsito, né, e mobilidade urbana, Comissão de Segurança Pública. Eu poderia, nós mesmos da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, muitas vezes. Então, e isso é uma tendência, eu acho que também entra naquele quesito que eu estava falando, Renata, aqui de conquistas que a advocacia está construindo coletivamente e que eu acho que a gente não tem como ter um passo atrás, sabe? Eu acho que cada vez mais nós teremos um protagonismo, são 107 comissões temáticas, então nós temos aí hoje um protagonismo muito forte do Ceará nas comissões nacionais. Então o Conselho Federal ele tem sido muito vigilante, né, nos destaques, e aí eu acho que isso só engrandece. E para a gente da ESA, é fundamental essa parceria com as comissões, porque eu costumo dizer que nós temos lá professores dos mais talentosos dentro da comissão, você tem cientistas que eu digo assim, pessoas que produzem academicamente e que são referências, inclusive com a participação de outros profissionais, que é um detalhe também. Então, hoje, você tem a ordem aberta não somente para advogados e advogadas, que é o principal, né, que é a nossa missão principal. Sim. Mas aberta também para acadêmicos. Então, essas comissões você pode participar como acadêmico, você pode participar mesmo sendo de outra área, que são membros chamados membros consultivos. Então, na Comissão de Direito de Saúde, nós temos alguns médicos, nós temos alguns profissionais da saúde de outras áreas do conhecimento, né? Então, eu acho que a gente tem firmado passos importantes também nas comissões. Eu acho que a gente poderia passar a noite aqui conversando sobre esse assunto. Né? Com certeza, eu estou saindo daqui mais segura, né? Por saber que você está à frente, né? Com outros colegas de renome. Mas eu acho que a gente vai sair daqui mais seguras. E mais apaixonada cada vez mais pela OAB. Com certeza. Rafael, infelizmente, o nosso tempo encerrou. Mas eu só tenho a agradecer realmente a sua participação. Eu acho que todo mundo gostou, que assistiu, obrigado, que vai assistir esse episódio, vai gostar de verdade. E é isso, eu queria que você deixasse aqui a sua rede social. Quem tiver alguma dúvida, pode lhe procurar. Como é que a pessoa faz? Se de repente a pessoa ficou interessada, um estudante aqui, como que eu faço para pesquisar algum curso disponibilizado pela própria ESA? Eu queria deixar esse espaço aqui para você falar um pouquinho mais. Perfeito. Primeiramente, agradecer, Roberto e Renata, por esse convite, né? Acho que essa proposta do Sem Reservas, eu acho que é algo
bastante, como é que eu posso lhe dizer, progressista assim, na perspectiva da advocacia. Certamente eu acredito que vocês vão dialogar não só com o público aqui do Ceará, Sim. certamente nós teremos, né, temos e teremos cada vez mais pessoas acompanhando de outros estados, né? Dizer que enquanto ESA Ceará é um prazer estar aqui com vocês. Espero até que a gente possa fazer parcerias em ações. Não, no daqui futuro. quando acabar aqui eu já vou. Já vou, né? Não, eu já vou propor um curso, viu? Ah, que já bom. tenho aqui, já perguntei justamente, foi Ó, tá gravado. proposital. Tá pronto. Vou pegar ele na palavra aqui da comissão. Amarrei na palavra. Então, assim, quero deixar também o nosso contato. Meu contato é o @CasteloBrancoRafael, né? É o Rafael com PH. Mas eu vou pedir que a você que está com alguma dúvida, pode mandar pelo meu pessoal, mas que possa seguir as redes da ESA Ceará, né? @ESA Ceará ou @OABCE, né? Ambos no Instagram. Dizer que a gente tem um intuito realmente de proporcionar uma boa experiência, né? Então, se alguém que aqui está acompanhando tem alguma sugestão, professor, eu fui para um curso da ESA, mas teve esse ponto aqui que eu não gostei. Ou então, fui para o curso e gostei muito desse ponto aqui. Para a gente é muito importante o seu ponto de vista, né? Eu acho que o nosso principal marco de gestão é construir um trabalho que seja consonante com o que a advocacia quer, né? Então, dizer que a gente está lá aberto, nós estamos num ano muito importante, porque é um fechamento, né, desse trabalho, e dizer que sempre que o podcast quiser nos convidar, a gente vai estar aqui sempre à disposição para contribuir. Inclusive, sobre esse ponto, até interessante, o Rafael foi o primeiro homem a compor aqui a nossa mesa. Que honra, olha só. Nós também estamos à disposição da ESA. E aproveitando para parabenizar mais uma vez aí pelo mês da mulher. Obrigada. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, pessoal. Valeu.